Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, gostaria de trazer essa palavra para a honra e glória do Senhor. É uma mensagem tremenda que Deus colocou no meu coração. E quero que você acompanhe na sua Bíblia. Abra a palavra de Deus e acompanhe para que testifique. Você que já conhece a palavra, você que ainda não conhece, mesmo assim você abra a Bíblia e deixa que o Espírito Santo vai revelar. Amém? A palavra, o tema dessa palavra fala assim, que muitos são chamados e poucos escolhidos. O que significa essa palavra? Que você abre em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Diz assim: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É o Senhor Jesus Cristo que está falando através da sua palavra. Que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que Jesus quer nos ensinar através dessa palavra? A Bíblia diz que Jesus, o propósito que Jesus morreu naquela cruz, foi para que todo mundo, o mundo inteiro, todo ser humano, viesse se reconciliar com Deus. Então, aqui, primeiramente, o que nós aprendemos? Que Deus, o propósito de Deus através do seu Filho, era salvar todos que nele crê no seu Filho Jesus Cristo. Então o propósito, a Bíblia diz que Deus quer que nós oramos por todos os homens, porque Deus quer que todos venham a ter o conhecimento da verdade, para que sejam salvos. Deus não sente prazer na morte do pecador, mas que antes se arrependa e venha para a presença de Deus, para que sejam salvos. Esse é o propósito. Mas a gente aprendemos que muitos têm sido chamados, muitos têm sido convidados por Deus, têm sido escolhidos por Deus, que lá no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 16, diz que não somos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu primeiro. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama para a sua presença. E quantas pessoas Deus tem chamado, Deus tem escolhido e chamado. Tem falado, venha, eu quero te usar, eu quero te transformar, eu quero te levar para o céu, quero que você venha se consertar. Então muitos estão sendo chamados, mas nem todos querem ser escolhidos. É isso que essa palavra nos ensina. Então, quando Deus nos chama, nos escolhe, e Ele vai fazer uma seleção. Dentro de uma igreja, dentro de um templo de oração, tem muita gente, muitas vezes você vê ali tantas pessoas. São chamados, todas são chamadas. Mas nem todas são escolhidas para o propósito de Deus. Por isso que Deus tem um propósito para cada um de nós. Para ser usado aqui nessa terra. Uns vão ser apóstolos, outros vão ser pastores, outros vão ser doutores, outros vão ser evangelistas, outros vão ser presbíteros, diáconos e etc. Obreiros. Cada um conforme a vontade de Deus. Para aquilo que Deus separou, escolheu, chamou e escolheu para aquele propósito. Que haja uma unidade na igreja para um ajudar o outro. É isso. Mas hoje o que acontece? Muitos têm sido chamados por Deus, mas não querem obedecer à vontade de Deus. Querem fazer a vontade dele ou dela. Então acaba não sendo escolhido por Deus. Acabam sendo escolhido pelo homem a fazer aquilo que Deus não ordenou. Já começa por aí. E também tem aqueles que são chamados. Muitos são chamados, mas poucos permanecem. Um exemplo disso, uma passagem muito conhecida, que está escrito lá em 1 Crônicas,
Não, perdão, em Juízes, no livro de Juízes, no Velho Testamento, capítulo 6, versículo 11, capítulo 7, Gideão foi um homem escolhido por Deus para poder tirar o povo de Israel do poder ali dos seus inimigos. Que vai ter os seus inimigos estavam ali procurando destruir o povo de Israel, o povo de Deus. E Deus escolheu Gideão para ser um salvador ali, usado por Deus. E se juntou 32 mil israelitas, homens, um grande exército. Mas Deus falou para Gideão, é muito. Vai lá e anuncia para o povo que os que é tímidos e covarde, que se quiserem ir embora, pode ir embora. E 22 mil voltaram para trás. 20 mil, ficaram 22 mil, perdão. 22 mil, foram embora. Ficaram 10 mil. E Deus olhou para Gideão e falou, ainda é muito. Ficaram os corajosos. Ficaram ali os corajosos. Os covardes e os tímidos foram embora. 22 mil. Então 10 mil eram corajosos. Mas Deus falou para Gideão, manda eles descer até o rio e beber água. Manda eles beber água. Aqueles que beber, lamber a água igual o cachorro, ou seja, abaixar a cabeça na água. E aqueles que levar a mão na água e ser vigilante, é esses que eu quero. E a Bíblia diz que 300 foram que levaram a mão na água e observavam, e levavam. E os outros abaixaram a cabeça, então, ou seja, eram corajosos, mas não eram vigilantes. Só ficaram 300, corajosos e vigilantes. Foi os 300 que Deus escolheu. Então, ou seja, foram chamados 32 mil, mas só foram 300 escolhidos para aquele propósito. E a Bíblia diz que, através desses 300, Deus deu a vitória a Gideão. Então não é por quantidade que Deus vai dar a vitória para o seu povo, para os seus escolhidos. Não é por quantidade. Deus ele não olha para a quantidade, mas Deus olha para o coração aquebrantado e um coração corajoso e vigilante. O que Deus quer falar comigo e com você? Deus ele nos chama, ele nos escolhe, ele nos chama para nós ser escolhido, fazer parte do seu time. É como uma seleção, quando vai ter a Copa do Mundo, muitos são chamados. Aí eles começam a selecionar. Opa, peraí, esse aqui tá melhor, não, esse aqui. Começa a analisar o currículo do jogador para poder depois, quando tiver próximo de começar, aí eles separam o time ali, os escolhidos. Muitos foram chamados, mas tem os escolhidos, que vai entrar em campo ali, os que vão fazer linha de frente. É mais ou menos assim para nós entender. Com Deus ele chama, mas ele vai escolher aquele que realmente é humilde na presença dele, aquele que realmente tem um coração aquebrantado, aquele que realmente é corajoso, que Deus ele não nos dá um espírito de covardia, mas muito pelo contrário, um espírito de ousadia para fazer a vontade dele. Batalhar numa guerra celestial, que a nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é para resgatar vidas das garras de Satanás, que é o nosso inimigo, que está aprisionando pessoas
e multidões aí que Deus está contando comigo, com você que tem sido escolhido. Se você é um escolhido de Deus, preste atenção no que Deus quer falar com você através dessa mensagem. E comigo, Deus está falando comigo, primeiramente. Se Deus te chamou para ser um escolhido, você foi escolhido por Ele, para estar ali no exército, para guerrear. O que nós temos que ser diante de Deus? Humilde, sincero, verdadeiro, homem de oração, homem que se consagra, homem dedicado nas escrituras, homem sincero e fazendo a obra de Deus. É isso que Deus nos ensina, conforme a vontade dele, não como a vontade do homem. Porque nós somos escolhidos por Deus para fazer a vontade de Deus. E se Deus te escolheu para ser um guerreiro, uma guerreira, seja vigilante, homem de oração, mulher de oração, para que você venha passar no teste, como foi os 300. A Bíblia também nos ensina outra passagem, Davi, quando Samuel, profeta Samuel, foi ali ungir um dos filhos de Davi, de Jessé. Jessé chamou os filhos mais velhos, os mais fortes, os mais formosos, e excluiu Davi, um jovem, que estava apacentando as ovelhinhas do seu pai. Deixou ele de lado e falou, não, esse aqui vai ser os meus filhos mais fortes. Só que Deus falou para Samuel, eu não olho como um homem vê, eu não vejo como os homens veem, o ser humano vê. Eu olho para o coração. Eu vejo aquele homem, aquela mulher que tem um coração sincero, que é corajoso, que vai para a batalha e faz a minha vontade, que eu uso, e o meu nome que é glorificado, não eles. É isso. E foi quando chamaram Davi, um jovenzinho, e Deus falou, é esse. Então quem escolhe é Deus, não é o homem. Porque senão Samuel já ia escolher um daqueles mais fortão dos filhos de Jessé. Mas não foi esse que Deus escolheu. Deus escolheu Davi, o mais novinho, o mais magrinho. Porque Deus estava olhando para o coração. É isso que nós temos que entender. Deus, Ele te chamou e te escolheu. Mas vai depender de mim e de você para estar dentro do time de Deus, para que Deus use a nossa vida conforme a vontade dEle. Nós temos que estar conforme a vontade de Deus. Porque Deus, Ele chama, mas Ele seleciona os que realmente Ele pode contar. É isso que eu e você temos que aprender com Deus. Eu agradeço a oportunidade. Fica essa mensagem no teu coração. Você foi chamado. Você foi escolhido. Se você foi chamado, lute para que você seja um escolhido, para ser usado grandemente nas mãos de Deus, para resgatar vidas, almas que precisam de ajuda, que estão aprisionados nas garras de Satanás. E deixa Deus usar a tua vida. Seja um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Deixa Deus usar a tua vida como um guerreiro, um valente. Porque Deus não, para vencer essa batalha, não precisa de multidão. Ele só precisa de pessoas com coração humilde e aquebrantado diante dele. E é esses que Deus vai usar, porque esses são os escolhidos por Deus para ele fazer a grande obra dele. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.